Meu amigo pastor Michelson, qual o papel da lei na minha salvação? Eu dependo da guarda da lei para ser salvo? Tem gente que pensa que pode até ser salvo por sua obediência, né? Mas a lição apresenta o motivo real. Primeiro, mostra como somos salvos e o motivo real por que temos que guardar a lei de Deus. Então, uma vez que eu fui salvo pela graça, eu ainda preciso ser obediente? Fica conosco, é o tema de hoje. Olá amigos, Presente 7 começando, que bom que você está conectado conosco. A gente está aqui fazendo um esforço de proclamar o estudo da lição da Escola Sabatina. Então você está no lugar certo. Aqui nós vamos aprofundar o estudo para que no final da semana possamos dizer Presente 7. Para nós é um privilégio saber que você está conectado conosco aí no canal da Igreja das Mangueiras, Igreja Adventista das Mangueiras aqui em Tatuí. Também na cidade de Quadra, nós temos a Igreja de Quadra, que está também transmitindo, e no famoso canal Outra Leitura do meu amigo Michelson Borges. Michelson, Presente 7. Presente 7, pastor Osmar Borges. Uma alegria voltar aqui para comentar a lição, né? Que coisa boa, né? O tempo passa rápido, a semana tem passado rápido, né? Mas nós estamos aqui... A lição também está passando rápido, né? Exatamente. 9 já. Já estamos na lição 9, né? E eu acho interessante a resposta que as pessoas estão dando. Muito obrigado pelas mensagens de carinho que vocês têm enviado. E esse é o momento, pastor Michelson, que a gente vai os abraços, ler né? Alguma coisinha aqui. Ó. Por exemplo, Ji-Paraná, vamos começar aqui com Rio de Janeiro. A Cleusa Cruz está mandando um abraço para a gente. Está dizendo que ama estudar a lição conosco. Temos também aqui, ó, já da cidade de Quadra, o nosso irmão Elias Gonzalez, que está falando também que é bênção esse estudo da palavra de Deus. Grande amigo, irmão Elias, abraço, hein? Gente finíssima. Trabalhou junto já em algumas igrejas, homem de Deus. Ji-Paraná, Rondônia, estudo maravilhoso. Ela diz aqui, a Luciene Ferreira, que está amando. E eu quero fechar aqui esse bloco com Codó, Maranhão, Henrique Cunha. Deus abençoe aos irmãos que estão conectados. Se você está conectado aí, ó, manda um abraço para a gente, que a gente vai retribuir em tempo hábil, tá? Michel, tem gente aí também conectado? Pastor, tem bastante gente comentou aqui no meu canal. Eu vou citar algumas, né? A Anita de Souza diz assim, eu amo quando o pastor explica a figura da lição. Então, ó, daqui a pouquinho a gente vai comentar de novo aqui a tirinha, né? Aí temos aqui a Sueli Franca, que ela diz assim, França, talvez, peça ao Espírito Santo que prepare o meu rebatismo, porque agora Deus me deixou livre. Louvado seja Deus. Olha, Sueli, não demora, tá? Acerta essa situação aí, toca a vida para frente, né? Exatamente. E com Deus até a volta de Jesus. Deus abençoe o seu rebatismo, que seja logo. Aí temos aqui a Raquel Fernandes, da Argentina. Opa! E ela diz, oi, meus queridos pastores, muito obrigada por ter mandado um abraço para mim, gostei. Então ganhou 2, né? Olha aí, hoje mais um abraço aqui, tá? Raquel Fernandes, obrigado por acompanhar, viu? Deus te abençoe muito, Raquel. Wilson Severino, olá, meus queridos pastores, sempre uso a tirinha, obrigado, um abraço. E no caso ele viu no sábado, feliz sábado. Pastor, depois eu posso citar outros aqui, tem vários. Exatamente. É uma alegria poder interagir com vocês e saber que o nosso vídeo aqui tem abençoado a vida de vocês. Que assim seja, né? E aqui nós estamos fazendo uma mini classe da Escola Sabatina, né? Então, se você fizer isso, meu professor, meu diretor da Escola Sabatina, promova esse ambiente informal, mas em que a Bíblia seja enaltecida da melhor forma possível. Por falar nisso, eu espero que você, já que está conectado conosco aí, em qualquer um dos canais, já tenha o seu material de estudo. Está aqui, Crescendo em um Relacionamento com Deus. Olha aí. Se você ainda não tem, esse aqui vai ser difícil você conseguir, porque já estamos na lição 9. Mas você pode fazer a sua assinatura no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, para receber os próximos 4 exemplares. Corra, faça a sua assinatura, para que você possa acompanhar esse estudo, marcando, e como a gente faz aqui, né, para se preparar não só para estar presente, mas para dizer também 7. Estudou a cada dia, que nem o maná, né, pastor Michelson? A porção diária, né? A porção diária. 7, né? Eu fiz um cálculo, em média, a gente gasta aí para estudar a lição do dia 10 minutos. Se lermos as passagens e tal, não vai mais do que isso, porque é uma página só, né? Vamos ter aí 2, 3 leituras e dá para chegar lá.
Muito bem, já falamos sobre Bíblia, já falamos sobre oração, comunhão com Deus, relacionamento. A lição 9 agora vai trazer aqui um equilíbrio entre o evangelho, a lei e o pecado. Pecado, evangelho e lei. É um tema controverso no meio evangélico, né? Esse tema de hoje. Mas antes de lermos aqui, eu gostaria de fazer a oração inicial. Sempre, né, pastor? Sempre abrimos a Bíblia. Buscar, né? Exatamente, buscar a sabedoria, buscar a força de Deus, o entendimento. Quero convidar você também a fechar seus olhos, abrir seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter o entendimento e não somente retê-lo em nosso coração, em nossa mente, mas compartilhá-lo com as pessoas que estarão em nossa classe. Fique conosco, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. E o verso para memorizar vem lá do Antigo Testamento, famoso Salmo 119, os versos 93 e 94. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Assim, eu achei maravilhosa a forma como o salmista conseguiu dar um equilíbrio em fazer a vontade de Deus, em salvação, em obediência, nesses dois versículos, né? E como ele relaciona a graça com a lei aqui, né, pastor? Exatamente. Já logo de início com esse verso principal, né? Salva-me, isso é graça, isso é salvação imerecida, né? Pois eu busco os seus preceitos. Então, o salvo busca obedecer, o salvo busca ser fiel. E a tirinha, né, a ilustração da semana está bem interessante também. Perceba ali que há um indivíduo ajoelhado que quebrou a lei está ali quebrada, as tábuas estão quebradas, expressando o pecado do indivíduo, né? E até porque a lei, segundo Tiago, ela é um espelho, né? Ela mostra as manchas do nosso rosto, ela mostra a nossa condição de pecadores. Ela aponta o que está errado, mas quem vem com a solução não é a lei, é Jesus. Ele está o braço dele, né? Vindo ali com o curativo, né? Ele vem e coloca ali o curativo no machucado, ele vem ali e recupera o que está quebrado. Então aqui nessa ilustração nós temos já a representação pictográfica, digamos assim, do tema da semana. A graça é Deus quem concede ao pecador, que é pecador porque sabe que pecou, porque a lei mostrou que ele está em pecado. Então, se você descobriu que está em pecado, porque a lei apontou esse pecado, corra para Jesus, porque ele é aquele que perdoa. É o parâmetro, né? Sem parâmetro você não consegue saber se está no caminho certo ou caminho errado. Nós estamos vivendo num mundo muito polarizado em muitas coisas, inclusive nessa questão de relacionamento com Deus. Uns vivem no legalismo de que não, eu preciso guardar os preceitos para que eu me aproxime de Deus através dessa obediência, e outros liberais assim, não, isso aí não precisa mais. Nem tudo é pecado, não, isso aí não é exagero, não sejais demasiado justos. Já até me citaram esse verso, você não pode ser demasiado justo. Então você tem que sempre cometer um errozinho assim, chutar, meter o pé no balde, na jaca de vez em quando, para você não ser demasiado justo. Então essa lição ela é muito importante para buscar o equilíbrio dessas coisas, né? Aí nós vamos para domingo, as distrações, os neons da vida. E é interessante que a lição vai trazer o exemplo de um homem que foi chamado no ventre para viver uma vida diferente, para representar Cristo, e pegou alguns caminhos da distração. De quem é esse homem aí? Sansão, né? Eu costumo dizer, o homem mais forte e mais fraco. Um dos mais fracos da Bíblia, né? E a gente vê aqui, lendo Juízes 14, de 1 a 20, 16, 1, 4, 16, enfim, os textos para esse dia, né? Que, fiz uma listinha aqui, pastor, quero compartilhar com os amigos, né? Primeiro, Sansão alimentou relacionamentos errados, amizades erradas, namoros errados, né? Por favor, aplique para a sua vida isso, né? Será que os relacionamentos que você tem mantido, namoro, amizades, será que estão contribuindo para a sua salvação, para a sua santificação, ou estão puxando você para trás? Sansão fez péssimas escolhas, né? Cedia aos impulsos, né? Aos olhos, né? À lascívia, e ele, em vez de lutar com isso, e tinha muitas vantagens, porque como você disse, né, pastor, foi chamado desde o ventre, era para ser um nazireu, um juiz, um líder de Israel, mas infelizmente tinha essas fraquezas, né? Autossuficiência, porque era muito forte, talvez achasse que ele podia vencer sozinho, né?
Então nós nunca podemos pensar desse jeito, né? Ah, mas eu tenho cultura, eu tenho domínio próprio, mas o diabo é muito mais poderoso do que nós todos. Então, sem Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós somos nada. Então, cuidado com a autossuficiência, nós temos que ser dependentes de Deus. Brincava com o pecado. Ele ia até onde testava, brincava. Com o pecado não se brinca. Eu lembro de uma história, pastor, que uma rainha, é uma história bem conhecida, ela precisava contratar um novo cocheiro para sua carruagem, o motorista da carruagem. E ela então chamou alguns candidatos e perguntou para o primeiro assim: você consegue manobrar, conduzir a carruagem até quantos centímetros do penhasco, do desfiladeiro? Lembra da história? E o rapaz falou assim: olha, eu consigo ir até 10 centímetros e não caio. Muito bem, você? Olha, eu consigo, majestade, pilotar aqui, né, manobrar a carruagem, conduzir a carruagem até uns 5 centímetros e não caio. Ok. E você? Majestade, eu vou conduzir o mais longe que eu puder do abismo. Você está contratado. Exatamente. É isso, né? Com o pecado não se brinca. Passe longe, desvie-se do mal. E desprezo à santidade, às coisas de Deus. Era um nazireu dedicado a Deus e ele desprezou isso. Então, vamos evitar, né, esse caminho perigoso que Sansão tomou na sua vida. E assim as coisas darão certo para nós. E é interessante que a gente vai olhando, a queda dele é gradativa, né? Ele vai descendo, Sempre descendo, né, pastor? Descendo. Né? E aqui você pode dizer assim, não, mas eu, graças a Deus, eu tenho mais vantagens sobre Sansão, porque eu tenho a história dele. Mas, como é que é o seu relacionamento com o trabalho, redes sociais, compras, esporte, comida e etc. Então, essas coisas podem estar desviando a nossa atenção, nos distraindo da tentação e a gente pode estar caindo. Eu gostei aqui da parte de domingo, que trouxe aqui para nós barreiras do relacionamento com Deus, e dá para a gente ir lendo aqui como a gente faz naquele segunda-feira, né? Na parte de segunda-feira, desculpe. A primeira, aquele que considera estar em pé, cuide para que não caia. Isso é muito importante. Interessante porque coloca como uma condição, né? Aquele que pensa que está em pé. Exatamente. Né? Olha, eu acho que eu estou em pé, então eu vou cuidar para não cair. Se eu já estou em pé, porque quem está caído não vai ter medo, já está no chão. O chão, exatamente. Né? Não vai passar do chão, minha terra diz assim, do chão não passa. Se cair do chão não passa. A segunda. Não fique tocando trombeta, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Ou seja, para de alardear sua bondade, não seja aquele santarrão, né? Seja humilde, como Jesus foi. Um dia alguém me disse, não existe ninguém mais humilde do que eu. Outro me disse assim, nós, os sábios, são muitos, mas nós, os humildes, somos poucos. Olha que coisa. Eu me orgulho da minha humildade. Então, né? Por aí. Então, não fique por aí tocando trombeta. Deixe que as pessoas falem das suas qualidades. Eu, porém, lhe digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Aí, irmão, o clube de adúlteros já aumentou bastante, né? Não é só a prática, mas Jesus vai julgar também as intenções do coração. E aí vem mais outra, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ou seja, não seja o crítico. Não aponte, né? Aquela história, não aponte um dedo para o outro, que tem 3 na sua direção, né? Então, primeiro, a autocrítica. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deve ser a nossa oração. E Jesus finaliza dizendo aqui que é para amar o inimigo. Aí, amigo, é complicado, né? Mas é o desafio que ele está fazendo. E ele levou tanto a sério essa questão dessas barreiras que podem nos distrair ou evitar que cheguemos a Cristo, que ele falou que seria melhor se o olho não consegue ser governado, se o braço, o pensamento, é melhor arrancar. Isso é uma figura de linguagem, né? Exatamente. É importante saber que é uma hipérbole, né? E Jesus ele usa muitos desses exageros literários para expressar verdades importantes, né? Então, é óbvio que ninguém vai chegar ao céu sem uma mão, sem um olho, sem um pé, né? Mas o curioso é que Jesus coloca mão, pé e olho. A mão pode cometer crimes, pode cometer pecados, o pé pode nos conduzir para o caminho do pecado, e o olho, como acabamos de ler, é a entrada da alma, né? Então, os pensamentos, eles determinam nossas ações, então começa lá o pecado, nos pensamentos. Curiosamente, Jesus usou esses 3 órgãos, né? Então, repito, é uma hipérbole, é um exagero literário para mostrar que seria muito melhor você perder algo temporário para herdar a vida eterna do que se apegar a esse algo temporário e perder a vida eterna. Então,
essa hipérbole ela mostra que pecado é coisa séria, não podemos brincar com isso, né, pastor? Exatamente. E aí você tem a parte de terça-feira que vai dar uma consolidada no pensamento. Para quem tem um pensamento mais liberal, você que tem essa dificuldade de entender obediência, vamos definir aqui o que é pecado. Para a Bíblia é uma definição muito clara. Na Bíblia, o que é pecado, que nós vamos ter lá em 1 João 3,4? Ela traz uma definição de pecado enxuta, mas na verdade se você ampliar, você percebe que é muito mais ampla. Né? Assim como os 10 mandamentos, Jesus amplia no Sermão da Montanha. Acabamos de ler aqui, né? Não cometerás adultério, mas Jesus disse que no pensamento podemos adulterar. Não matarás, mas Jesus disse que se nós matarmos com palavras também é assassinato. Então ele amplia. A definição mais enxuta, mais ao ponto de pecado na Bíblia pecado é transgressão da lei. Mas nós temos outros textos, por exemplo, pastor, Tiago 4,17 diz que omissão é pecado. Então não fazer o que a lei prevê que eu tenho que fazer também é pecado. Por exemplo, também Romanos 14,23, o que não provém da fé é pecado. Então a gente percebe que a Bíblia traz assim definições mais amplas, mas resumidamente, pecado é transgressão da lei. E a palavra aqui, pastor, é anomia, né? Anomos, né? É não lei, ou seja, ilegalidade, rebelião. Se você se rebela contra Deus e a vontade dele, você está em pecado. E a lei, ela existe para nos trazer justamente o conhecimento do que é pecado. Sem lei não há pecado. E se nós reconhecemos a lei de Deus como lei moral e moralidade também, né? Então, é interessante quando você coloca, Jesus ampliou, mas teve um momento que ele também deu sentido, quando ele disse assim, desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então você tem os 4 primeiros mandamentos, eles são verticais, eles dizem respeito ao seu relacionamento com o Senhor. Não terás outro Deus, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e você guardará o sábado do Senhor teu Deus. Aí você tem, então, a primeira haste da cruz. E depois você tem 6 mandamentos que são horizontais. Então, quando eles se cruzam, eles formam a cruz de Cristo. Então, Jesus disse assim, nesses 2 mandamentos se resumem a lei. Eu amo a Deus quando guardo os 4 primeiros mandamentos e amo ao meu próximo guardando 6 mandamentos. Olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Pastor, só um detalhe a mais. Tem gente que fala assim, né? Mas Jesus já resumiu a lei. Ama a Deus e ao próximo. Você deve se lembrar também, né? Da época do vestibular, quando a gente tem que estudar para a prova de literatura. Aí tem uma listinha de livros, né? Ali, literatura, para ler esse livro. A gente lê o livro e quando está perto do vestibular, a gente lê um resumo. Mas eu pergunto, o resumo do livro invalida o livro? Não. Aboliu o livro? Tem um resumo. Então, quando Jesus resume a lei, ele pega a essência dela, que é o amor, a Deus e ao próximo, mas isso não quer dizer que ele aboliu os mandamentos. Não, e a gente vai ver isso já. Nós vamos ver isso vamos ver na sequência aqui, né? E aqui tem algumas perguntas para reflexão, que eu acho que são interessantes na terça-feira. Em uma escala de 1 a 5, quão preciosa é para você ou para mim a palavra viva de Deus, que é a lei como parte dela, né? Pena que tem só 5, porque eu colocaria 10, 100, 1000, né? Exatamente. A palavra de Deus é tudo, é vida. Né? Quando penso na lei de Deus, acredito que ela tira a minha liberdade ou me fortalece. Você já viu o guarda-reio não proteger? Está ali para proteger, para você não cair no abismo. Quando você obedece às leis do trânsito, você paga multa? Quando você obedece o Código Civil, Código Penal, você vai preso, você é punido? Não. Então, quem é livre mesmo? Aquele que transgride ou que obedece? Sob a lei. Por isso que Tiago chama de lei da liberdade. Exatamente. Agora, o que mudaria se a lei de Deus, o amor a Ele e ao próximo, estivesse no centro da minha vida, da minha família? Como seria o mundo, né, e da igreja? Aí, pronto, agora lei e evangelho, que é a parte que você introduziu. Eu acho que seria uma boa oportunidade. Deus em carne habitou entre nós, diz João ali. Ele veio, o verbo se fez carne. Se Jesus estava andando entre os homens, e o que ele tem ali o Antigo Testamento, ou a Bíblia que ele tinha na época, se precisava mudar alguma coisa, ele teria mudado. Olha, ele pegaria a Bíblia e dizia assim, está vendo isso aqui? Está tudo errado aqui. Eu, da agora em diante, estou mudando. Mas Mateus 5, 17 e 18, dizem o que esses versículos? Vale a pena a gente ler esse texto aqui. Se você que está nos acompanhando tem a Bíblia aí perto de você, abra com a gente. Mateus 5, 17 e 18. Vou ler aqui, palavras de Jesus, tá? Não pensem que vim revogar, abolir, né, abrogar, em algumas traduções mais antigas, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir.
Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Veja, ele pega a letrinha pequenininha, né? O i, para dizer que, olha, nem um sinal gráfico, mas no mandamento inteiro, como alguns falam, né? Esse mandamento foi abolido. Na palavra de Cristo, nas palavras de Jesus, jamais. Ele não veio abolir. Ele está ratificando o documento que as pessoas tinham na época, o Antigo Testamento. Né? Era a oportunidade. Se ele quisesse mudar, ele tinha mudado alguma coisa. Então, se eu estou falando com alguém que está conectado conosco, que tem dificuldades com os temas do Antigo Testamento, Jesus ratificou isso. Outra coisa, se ele cumpriu, toda vez que um sinal vermelho aparece, você para, não para? Ou você só para no primeiro, na avenida, e sai batendo todos os carros? A lei, ela precisa ser cumprida todas as vezes que ele se manifestar. Uma coisa importante também é que a lei, ela é tábua fria. Ela exige justiça, mas não pode dar justiça. Ela é, como o pastor Michelson falou, o espelho. Porém, Cristo, ele deu vida a esta lei. Ele não somente encarnou a lei e cobrou de mim a justiça, mas também me justifica através do seu sangue. Ele vivificou a lei. Então, outra coisa, é o que a lição vai trabalhar aqui no bojo da lição, né? Outra coisa, né? Se pecado é transgressão da lei, se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, isso faria dele um pecador. E não poderia mais ser nosso Salvador. Então, chega a ser uma heresia alguns dizerem que, não, mas Jesus ele quebrou o sábado, por exemplo. Jesus ele não obedeceu isso. Gente, pecado é transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Então, ele não pode ter quebrado nenhum mandamento. Isso seria um absurdo. E dizer que algo que Deus criou como sendo perfeito, como Paulo diz, santa, justa e boa, é a lei de Deus. É como que estivéssemos dizendo que Jesus, então, percebeu que ela não é tão boa assim. Não faz sentido, né? E ele teria mudado em loco, ele estava aqui, porque ele não mudou, né? Aí a gente tem alguma dificuldade. Veja, eu tiro a lei, tá? Você tira a lei. Sem lei não tem espelho, sem espelho eu não vejo minha situação, não tem pecado. Se não tem pecado, não existe pecador. Se não tem pecador, não precisa de salvação. Se não precisa de salvação, não precisa de salvador. Se não precisa de salvador, para que igreja? Você está entendendo no que você pode estar mexendo? E o motivo, né? O motivo está aqui em João 14,15. Por que você, pastor, por que eu obedecemos a lei? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quem foi que disse isso? Não é por isso? legalismo, não é por obrigação. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A gente obedece por amor. Então, o próprio Jesus disse isso. E alguns dizem, não, mas ele mesmo reduziu em 2, eu só preciso amar a Deus e ao próximo. Só quando eu chego em Mateus 19 e encontro o jovem rico, Jesus não diz 2 mandamentos para ele. Coloca no chat ao vivo aí, vai em Mateus 19, veja o jovem rico e veja quantos mandamentos Jesus citou. Todos foram citados da segunda tábua da lei. Porque era o problema dele. Faltava ali o amor ao próximo. Relacionamento, amar ao próximo. Né? Então, são coisas que precisam ser avaliadas. Pastor, mas tem um texto aqui no final da lição, que eu acho que é importante antes de passar para quinta-feira, que ele é um tanto estranho, né? Porque ele fala assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem gente que acha que a lei é a maldição. Não, a lei aponta a maldição. A maldição é o pecado. Como o pessoal confunde, né? Então, a lei aponta que eu tenho uma maldição. Eu sou um pecador. Eu cometo o pecado. Aí, quem é que me livra da maldição que a lei apontou? Jesus, de novo. Então, quando alguém lê assim que a lei mata, mas é o Espírito que vivifica, né? A letra da lei mata mesmo. A função dela é essa. É nos matar no sentido de mostrar que nós estamos mortos em nossas obras más. E Jesus vem e nos vivifica. Então, não tenta atribuir à lei uma função que ela não possui. A lei não possui a função de te justificar. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, né? É um dom de Deus. Mas a lei de Deus é aquela que aponta a nossa imperfeição, a maldição que está em nós por causa do pecado. E Jesus vem e justifica. O que não podemos fazer é trocar, inverter os polos. Né? Achar que a lei pode representar salvação ou graça. Não. A lei não tem essa função. A função dela é apontar. Jesus vem e cura. Se eu fui justificado, é porque eu vim a Cristo dizendo que minha vida não estava correta. Havia um erro, a lei apontou. Eu fui justificado. Pronto, você está justificado. E você volta a praticar as mesmas coisas pelas quais você veio à presença de Deus para ser justificado. Não tem lógica. Aí a obediência entra aí. E aí, fechando a lição desta semana... Conhecer e praticar nem todo o que me diz. Olha, presta atenção. Que texto sério, hein? É o próprio Jesus, Mateus 7,21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí, agora, ele está dizendo, olha, você não somente deve acreditar em mim, você deve ser obediente ao que eu estou dizendo, você deve seguir o caminho que eu estou mandando, né? Uhum. Tem outra frase que eu achei bem importante aqui, diz assim, ó, se o que aprendemos não nos transforma nem aprofunda a nossa caminhada com o Senhor, esse saber pouco vale, pouco tem valor, que adianta aprender coisas que não nos levarão a uma vida de maior fidelidade, de maior consagração, de maior obediência, né? Quem ama a Deus deseja fazer a sua vontade, porque não há caminho melhor. Pastor, eu até costumo comparar da seguinte forma, digamos que a minha esposa goste de um vestido vermelho que ela viu lá na loja. Aí eu amo minha esposa, né? Amo profundamente a minha esposa, então eu vou lá comprar para ela. Quando eu chego na loja eu penso assim, mas eu achei melhor esse verde. E eu vou lá e compro o vestido verde. Será que esse amor está correto, né? Você não deveria demonstrar o seu amor fazendo aquilo que o seu objeto, o objeto do seu amor, prefere? Eu amo Jesus profundamente, em todo o meu coração. Então eu quero fazer a vontade dele. E se Jesus diz assim, olha, não vá por esse caminho, mas eu posso pensar talvez, não, aquele caminho é melhor, eu não estou amando. Eu não estou respeitando a vontade daquele a quem eu amo, né? Então o amor é isso, é você aceitar, ainda mais quando o assunto é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Se Deus falou que é A, eu não vou no B, eu vou no A. Porque eu confio e porque eu amo. Verdade. E aqui, fechando o tema dessa semana, tem um comentário antes da pergunta 6 que diz assim, a obediência que transborda do amor revela a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele. Aí já vimos aqui, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade, disse o próprio Cristo. Nós temos um desafio, o desafio de viver em obediência. Uma vez que fomos transformados, a gente precisa viver de uma forma diferente, buscamos uma transformação. O evangelho, amigo, é renúncia. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Vamos orar, pastor Michel? O senhor pode orar para a gente encerrar? Antes da oração, a lição é encerrada com aquela parábola tão bonita da casa, né, e os fundamentos. Aquele que constrói a sua vida sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os preceitos de Deus, está edificando sobre a rocha, porque a rocha é Cristo. Agora, aquele que é autossuficiente, aquele que se distrai com coisas mundanas e esquece da palavra de Deus, aquele que tenta até se justificar desobedecendo, ele está construindo sobre a areia, está se enganando, porque quando vier a tempestade, e na próxima lição nós veremos algo sobre isso, né, as tragédias da vida, né, numa próxima lição aí, quando vem as tempestades, a casa não aguenta, ela desaba, né? Então edifique a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre Cristo Jesus, que é a rocha. Vamos orar? Bom Deus, obrigado, Senhor, por mais essa lição tão importante para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos ajudado a ser fiéis, com o Teu poder nós conseguimos, e assim nossa vida tem sido abençoada. Abençoa, Senhor, os nossos amigos que acompanham esses vídeos, que nossos comentários aqui, que as nossas reflexões sejam bênção na vida dessas pessoas, que a Tua palavra não volte vazia. Nós oramos e Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Michelson. Muito obrigado a você que esteve conectado conosco. E a gente tem um encontro marcado no próximo Presente 7.